A atriz Léia Garcia morreu no último 15 de agosto, aos 90 anos, vítima de uma parada cardíaca. Naquele mesmo dia, ela seria homenageada pelos organizadores do Festival de Gramado, um dos mais importantes do cinema nacional. Atriz consagrada com papéis de destaque no cinema, teatro e televisão, ela recebeu o prêmio por meio do filho, que fez questão de comparecer à cerimônia dedicada à mãe. Léia Garcia é um raro exemplo de pessoa que viveu muito e bem, e em vida recebeu todos os reconhecimentos. Não deixa de ser irônico que o mesmo festival tenha consagrado como melhor filme um longa dedicado a Mussum, personagem de Antônio Carlos Bernardes Gomes, morto no auge da carreira aos 53 anos. Ator, humorista, cantor e compositor, Mussum era um típico representante do time que prefere viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Mas, em tempos de aumento da expectativa de vida, viver mais ou viver melhor são os caminhos que muitas vezes se anulam. O que você preferiria? Essa pergunta foi feita a 1.700 pessoas, distribuídas por critérios do IBGE. Sob a minha supervisão, a pesquisa foi conduzida pelo time de neurociências do Instituto Locomotiva. O resultado, que publiquei em uma coluna da Folha de São Paulo, mostrou que o tempo de vida é prioridade para 43% das pessoas. Dessas, 24% afirmam com extrema convicção: é melhor viver mais. Já para 57% das pessoas, é a qualidade de vida que mais importa. 33% delas dizem ter extrema convicção disso. Entre os homens, o índice dos que preferem viver mais chega a 58%. Essa escolha também é predominante entre as pessoas menos escolarizadas. O número cai conforme avança o grau de instrução. Menos da metade das pessoas com ensino superior completo prefere mais tempo a mais qualidade de vida. Possivelmente, isso acontece porque essas pessoas detêm mais informações sobre as chances de terem uma vida limitada à medida que envelhecem. Não é por acaso que o debate sobre a eutanásia vem amadurecendo nos países de maior escolaridade. Uma curiosidade: pessoas muito ricas preferem mais tempo de vida. À primeira vista parece contraintuitivo, porém não é quando consideramos que a percepção de qualidade é tida como garantida. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer é atualmente de 77 anos. Era de 45 e 5 meses em 1940. Mas estudos recentes apontam que o aumento dessa expectativa reduziu a qualidade de vida nos últimos 5 anos da vida de cada um. Em muitos casos, não é que as pessoas estão vivendo mais, é que elas estão passando mais tempo entre a vida e a morte. Há inúmeros indícios a atestar que a sociedade não está preparada para envelhecer. Etarismo, falta de políticas públicas, gargalos em sistemas de saúde e seguridade, arquitetura hostil, falta de profissionais especializados para lidar com o que eufemisticamente chamamos de melhor idade, e muito mais. Esse drama não tem escapado das atenções do cinema e da literatura contemporâneas. Grandes filmes e grandes livros aos poucos deixam de contar histórias sobre protagonistas jovens e aventureiros para trazer mais perto do público as dores do envelhecimento. 2 exemplos sufocantes são os filmes Amor, de Michael Haneke, e Meu Pai, de Florian Zeller. O primeiro mostra o drama da vida a dois quando um deles enfrenta uma doença desmielinizante. O segundo apresenta os labirintos psicológicos de quem a certa altura já não sabe mais quem é. Quem era pai passa a ser filho nessa relação e quem era filho não sabe mais o que é. A pergunta sobre viver mais ou viver melhor tem como pano de fundo uma questão anterior. E se pudéssemos driblar a morte, ou pelo menos adiá-la indefinidamente? O escritor José Saramago ensaia uma resposta no livro As Intermitências da Morte, em que a libitina simplesmente tira folga e provoca transtornos profundos entre os sobreviventes dessa terra. Seu conterrâneo Walter Hugo Mãe, em A Fábrica de Fazer Espanhóis, lança outras perspectivas sobre a finitude ao levar seu personagem Antônio da Silva, recém-viúvo, para um asilo onde se encontra com o Esteves, sem metafísica, do poema de Fernando Pessoa. Ali, a morte deixa de ser uma expressão singular e se torna plural. Morremos muitas vezes até morrermos de vez. E morremos quando deixamos de ser ouvidos nas escolhas mais aparentemente banais ao fim da vida. Morremos quando já não somos reconhecidos como sujeitos produtivos e logo úteis. Como preferimos morrer? Em poucos dias em casa, ao redor de quem amamos, ou numa UTI, lutando por cada minuto que a gente possa ter a mais no planeta. Enfim, viver mais ou viver melhor? Eis a questão.